Muito boa noite, meus amigos, povo de Paraipaba. Estamos hoje aqui, nós começando o nosso primeira entrevista do programa Empreendendo. E, para nossa satisfação, nós estamos aqui nada mais, nada menos do que uma grande amiga, jornalista, e que no ano de 2025 vem impactando na mídia brasileira e dando orgulho, né, a nós aqui do Ceará e de Paraipaba. Aqui é a Rayane Moreira. É um prazer, Rayane, de receber aqui nesse humilde estúdio, preparado para você, para a gente bater um papo, né, sobre essa sua trajetória política, e a gente conhecer, né, também na área do jornalismo, como é que você está atuando e o que lhe consagrou nesse ano de 2025. Boa noite, é um prazer estar aqui. A minha primeira entrevista de 2026 aqui na minha terra, na minha cidade de Paraipaba. É uma alegria conversar com você sobre redes sociais, bater esse papo. Sou muito grata de tudo que essa cidade me deu, os valores, os princípios que formam o meu caráter. Eu aprendi aqui, eu vivi aqui até os meus 17 anos. Isso. Sempre falo que tenho muito orgulho de ser paraipabense. Então, é uma alegria e uma honra estar aqui conversando com você e também com a audiência que está nos acompanhando nas redes sociais. Pois é, a gente, depois de muito tempo, né, quando foi agora naquela encontro que eu estava lá na Câmara, não, na prefeitura, né, no auditório lá do Padre Wilson, e que eu me encontrei com o Jailson, né, e era o lançamento do livro do Ed, né, e foi bom porque nós conversamos, soubemos da sua trajetória, tudo, e então, estamos hoje aqui. Mas para a gente começar esse bate-papo, o Ed foi quem está tomando conta da parte de jornalismo, foi quem elaborou aqui umas perguntas para a gente nesse nosso bate-papo. Aí ele perguntou, eu estou lhe perguntando agora, como foi a sua transição ou sua escolha pela especialização em ciência política e especialmente dentro do jornalismo? Eu já tenho uma passagem por rádio. Na verdade, eu comecei a trabalhar com comunicação aqui em Paraipaba. São mais de 18 anos de experiência em comunicação e marketing. E aí eu trabalhei em TV, com produção, com reportagem, com apresentação. Depois eu trabalhei em agência. E aí eu sempre gostei da política. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar em gabinete, tive a oportunidade de fazer campanhas políticas e eu vi que havia uma necessidade, um conhecimento muito específico, um conhecimento especializado para fazer assessoria política, para fazer campanhas eleitorais, para trabalhar em mandatos. E aí eu optei por fazer uma pós-graduação, uma especialização em assessoria de comunicação, que aí você consegue trabalhar a imagem, o discurso, consegue trabalhar a comunicação entre o órgão público e também a população. Então, quando eu comecei a ter oportunidades na política, eu vi que havia um conhecimento especializado que faria a diferença. Então, foi por essa necessidade que eu percebi ali na transição entre a TV, a agência e a assessoria. Isso, muito bom. Isso também é um aprendizado até para mim, certo? Mas a gente vendo aqui, nós queremos saber quais são as principais competências que um jornalista precisa para desenvolver e para cobrir uma política de forma técnica e não apenas superficial. Eu sempre falo que o âmbito político é muito dinâmico. Tudo muda a todo momento, são notícias, são novas alianças que são feitas, a forma de se comunicar tem mudado nos últimos anos. O eleitor, por exemplo, hoje se informa e decide o voto pelo conteúdo consumido nas redes sociais. Isso são que as pesquisas nos mostram. Então, o que eu vejo que é uma característica primordial é a atualização constante. Um jornalista, um profissional de comunicação, ele precisa estar em constante aperfeiçoamento. Isso mesmo. Entender que a sociedade está mudando. Hoje, por exemplo, a gente vive numa era de inteligência artificial. É isso mesmo. São novas ferramentas que vão mudando a forma de se consumir informação. Então, ele precisa se atualizar e estar sempre estudando. O aperfeiçoamento contínuo. Ótimo. E a gente falando sobre formação acadêmica, né? Essa experiência prática,
como é que ajuda a traduzir conceitos complexos da ciência política para o público geral? Como é que a gente faz isso? É muito importante nós termos qualificação técnica e a experiência. Por quê? A gente une a teoria e consegue criar estratégias assertivas de acordo com o público. Por exemplo, a forma como o eleitor paraibabense se conecta, decide o seu voto e consome informação nas redes sociais é diferente, por exemplo, do eleitor de Rondônia, de uma cidade do interior de Rondônia. Então, eu preciso entender as características, utilizar a teoria, a estratégia, mas sempre adequada ao meu público. E aí, o que eu vejo, um erro de muitos agentes políticos eles querem conversar da mesma forma com planos. É diferente da forma que eu falo com uma mulher de 40 anos. Isso. O comportamento dela é diferente. Totalmente. A forma que ela vai decidir o voto é diferente. Então, a atualização constante e essa teoria aplicada à prática, sempre adequada à realidade de cada cidade, é o que, na minha percepção, faz a diferença. É isso mesmo. Também é o meu modo também de entender, né? Que eu não posso comparar um jovem com um adulto, já com uma pessoa já idosa, totalmente diferente. Mas eu queria falar aqui mais sobre uns processos, umas metodologias. Eu queria saber de você. Como você seleciona as suas fontes para garantir uma análise em dados, em teorias políticas, né, e não apenas em fatos do dia a dia? Como é que você vê isso? O primeiro ponto que eu acredito que faz muita diferença para qualquer jornalista é credibilidade. Quem é essa fonte? Qual é a publicação que ela já tem no mercado? Qual é a reputação que essa fonte, que esse autor, que esse escritor ou que esse especialista tem? A credibilidade. E o outro ponto importante, essa pessoa, ela é especialista nesse assunto. Por exemplo, eu trabalho com redes sociais para mandatos e campanhas. Então, a forma que nós utilizamos essas ferramentas é diferente de alguém, por exemplo, que trabalha com marketing digital para o varejo, para uma loja de imóveis. São estratégias completamente distintas. Então, quando eu vou selecionar qualquer fonte, eu olho, tem credibilidade? É especialista em política? É especialista em rede social aplicada à política? E aí você já consegue ter um bom filtro. No Brasil, a gente tem várias referências, nós temos vários autores. No mundo inteiro também nós temos vários autores. E aqui eu posso dizer que o nosso país produz muito conteúdo e faz muita ciência voltada para a rede social em campanhas e mandatos. Tem muitas instituições, universidades, autores, escritores que fazem grandes aportes para a ciência, principalmente para essa nova sociedade que a gente tem vivido. Que estamos vivendo, né, e que cada dia vem aumentando mais e surgindo, né, novas pessoas, novas ideias também. Mas eu queria ver outra maneira aqui que você pudesse nos dizer o que equilibra a agilidade que exige pelo um furo jornalístico, uma profundidade, uma necessária a uma análise política séria. Como é que a gente pode ver isso? Para você fazer uma análise política séria, primeiro você tem que estudar, para você ter conhecimento e para você filtrar se aquela informação ela é verdadeira, qual é a fonte daquela informação, entender o contexto. O contexto político, o âmbito político, ele muda muito. Como eu falei, tem muitas alianças. Hoje alguém faz parte de um grupo X, amanhã faz parte de um grupo Y. Muda também, muitas vezes, as regras para quem trabalha em rede social, com rede social. Hoje pode usar essa ferramenta, amanhã não pode. O uso da inteligência artificial tem novas regras. Então, ser uma pessoa atualizada e acompanhar de perto o contexto político, isso faz muita diferença, porque aí você consegue ter uma percepção ampla, você consegue ter uma análise técnica, crítica, embasada com fatos reais, usando estratégias e de acordo com o contexto ali, que na política, a política é muito dinâmica. Você falou âmbito político, contexto político, ele é muito dinâmico. Eu quero dizer aqui para os que estão nos escutando, estão vendo essa bate-papo hoje aqui, o primeiro do programa Empreendendo, hoje através do Instagram, que nós temos aqui o apoio, né, dos nossos patrocinadores, que são a Agropar, que é a Nepofest, o Bangalô Sol de Lagoinha e também a Câmara Municipal, na gestão do vereador
Felipe Duarte Nobre, certo? Então, o nosso boa noite, o nosso também muito obrigado a todos aqueles que nos apoiam, né, e que está continuando também nesse ano de 2026, certo? Então, eu queria também saber de você qual é o papel que existe de dados estatísticos e de pesquisas de opinião no seu processo de construção de uma matéria. Como é que você vê? Quando a gente vai, uma matéria jornalística voltada para a televisão, ela tem sempre o foco de interesse político. Quando é uma matéria ou qualquer material audiovisual dentro de uma campanha, ela faz parte de uma construção de narrativa, que é uma história que vai ser contada com estratégia, com conteúdos e com uma comunicação assertiva. E aí, como é que a gente cria uma narrativa? A narrativa, ela não pode ser criada em fatos verídicos, né, baseado em mentiras. A narrativa ela é construída com muita estratégia, valorizando o que o candidato tem de melhor, o que o projeto dele vai entregar para o público e, acima de tudo, entendendo qual é o desejo das pessoas. O que as pessoas querem para aquela cidade? Quando é em um mandato, por exemplo, qual é a estratégia que eu vou utilizar para construir uma narrativa, para entregar uma informação de qualidade? Porque existe o marketing político, existe a comunicação pública. A comunicação pública entra na transparência, que faz parte de um dos princípios da administração pública. Qualquer governo ele precisa informar o que ele está fazendo. Porque é direito das pessoas saber o que qualquer gestão faz. E hoje as pessoas se informam através dos canais digitais, como as redes sociais. Por isso que é tão importante ter profissionais especializados para fazer comunicação do jeito certo para uma gestão pública, para um mandato. Porque se eu, por exemplo, publico algo que não pode nas redes sociais, isso pode gerar problemas com os órgãos de controle, como o Ministério Público, como o Tribunal de Contas. Isso. Então, é muito importante ter profissionais especialistas em política, em rede social, em comunicação pública, em comunicação política, contribuindo, porque isso gera muito mais transparência e relacionamento. Ótimo. Uma informação de qualidade, ela ajuda, inclusive, a salvar vidas. Ótimo, muito bom. Eu queria tocar num pontinho agora, que nós estamos aí à beira, né, desse ano 2026, estamos chegando aí para uma próxima eleição a nível nacional, que a gente sabe que vai ser muito polêmico nesse 2026. Eu queria falar de duas coisas, de ética e de imparcialidade. Então, num cenário, né, de forte polarização, como manter essa objetividade, um rigor técnico, sem ser confundido com militância de ambos os lados. Eu acredito que o eleitor, e aí entra aqui uma parte do jornalística, ele precisa selecionar a fonte de onde ele está consumindo essa informação. Principalmente hoje em rede social, a gente vive com muita fake news sendo disseminada e as pessoas acreditando como se fosse uma verdade absoluta. Então, primeiro ponto, quando chegar uma notícia com um texto que não tem ali uma escrita profissional, uma notícia muito diferente de um consenso que os especialistas já falam, algo muito diferente, busque quem é que está escrevendo essa notícia, qual é o portal de notícias que está testando isso, qual é o especialista. Se questione, não compartilhe uma notícia, uma publicação na rede social se você não tiver certeza, porque muitas vezes a notícia falsa, ela vem manipulada, maquiada, como se fosse uma notícia verdadeira. E as pessoas não se questionam, elas só saem replicando, e isso vai prejudicando, inclusive, a democracia. Então, primeiro ponto, a gente vive uma sociedade polarizada e a gente tem que buscar uma informação de qualidade para dar uma opinião. E eu vejo muitas pessoas nas redes sociais dando uma opinião, e não são especialistas, que dão opiniões como se fossem especialistas, consultores, como se fossem médicos, como se fossem advogados, cientistas políticos, com base no seu achismo. Isso mesmo, porque... A gente tem a ciência, a gente tem os especialistas. Claro que qualquer pessoa pode emitir sua opinião, mas você não pode querer, por exemplo, emitir uma opinião como se fosse uma verdade absoluta. O médico, ele entende saúde. Então, se ele dá um diagnóstico, há um embasamento para ele dar aquele diagnóstico. Vários exames foram feitos, foi feita uma consulta, enfim.
Então, as pessoas precisam filtrar que conteúdo elas estão consumindo nas redes sociais e se questionar. Porque se a gente fica só nessa polarização, que na minha visão prejudica a nossa democracia, a gente vai cada vez mais disseminando notícias falsas. Isso não contribui para o debate político, o debate das políticas públicas que nós precisamos ter. Então, o primeiro ponto é consumir conteúdo de qualidade, com fonte que tem credibilidade. E não ficar, quem é de esquerda é assim, quem é de direita é assim. É uma guerra que é criada que só prejudica o país. A gente tem muita coisa para debater. É mesmo. E eu queria saber, como é que você lida com essa pressão de grupos políticos ou então de figuras públicas que tentam pautar ou criticar principalmente as suas análises técnicas? Como é que você está lidando com esse AOE? Graças a Deus, hoje a gente ministra cursos pelo Brasil inteiro, também ministra capacitação no exterior e outros países. Nunca houve alguma crítica nesse sentido, graças a Deus. Que está tendo construtivo. As críticas, graças a Deus, que são críticas que não contribuem, graças a Deus, nunca aconteceram. Porque a minha análise é 100% técnica. Eu sou uma jornalista, eu tenho uma especialização, eu tenho um mestrado, estou concluindo doutorado. Então, quando eu falo algo, não é porque eu acho, é porque eu já estudei, é porque eu já validei, é porque eu já verifiquei no meu dia a dia, porque eu não tenho só o conhecimento teórico, eu também tenho conhecimento prático, já são mais de 18 anos aí trabalhando com isso. Então, quando eu falo algo, há um embasamento que, graças a Deus, eu consigo explicar para a pessoa. Então, quando eu falo para um político, por exemplo, vamos usar essa estratégia porque nós vamos ter esse resultado. É porque ela já foi aplicada, ela já foi validada, ela já foi estudada, ela já foi planejada. Então, eu estou falando algo com um discurso vazio. Eu estou falando algo que eu vejo que funciona. Assim como, por exemplo, se um médico, se você está com um problema, e se eu vai no médico e ele fala, vamos fazer esse tratamento ou vamos tomar esse remédio, é porque há um conhecimento que embasa essa decisão dele, essa recomendação. É óbvio que a gente recomenda, mas quem vai decidir seguir aquela estratégia sempre vai ser o candidato, sempre vai ser o prefeito, o vereador, o deputado, o senador, sempre vai ser o agente político. Então, é uma recomendação. Eu queria perguntar aqui sobre os desafios que você já enfrentou e que vai ter e que tem. O que você considera ser o maior desafio atual no jornalismo político frente ao fenômeno dessas fake news e dessa desinformação desorganizada que está aí? Exatamente. O maior desafio é lidar com as fake news, principalmente em mandatos, em gestão, em campanha. Isso acontece muito. E a questão da polarização. Muitas vezes as pessoas elas enquadram as outras. Quem é de direita é 100% assim, quem é de esquerda é 100% assim. E aí não buscam uma informação de qualidade. E aí você lida com discursos que não são verdadeiros, com informações que não são verdadeiras nas redes sociais. E isso, como eu falei, prejudica a nossa democracia, porque a gente muda o foco. Nós deveríamos estar discutindo política pública, deveríamos estar discutindo melhorias para o país, mas a gente está focando ali em ter que disseminar fake news, e no nosso caso, a gente se preocupa em combater essas fake news. E não só a gente, porque hoje tem os órgãos de controle que fazem isso muito bem. Quando a gente vê, né, hoje essas redes sociais alterando, né, a forma, né, para poder o público entender, e o profissional de hoje, como ele deve se adaptar a isso? De todo esse movimento, primeiro, tem que se atualizar, e aí eu acho que tem uma característica que muitas vezes não é ensinada desde as universidades, né? Na vivência, né? Tem que ter inteligência emocional. Para trabalhar com política, essa é uma habilidade que eu considero muito importante, inteligência emocional, de saber trabalhar sob pressão, porque isso é comum para quem trabalha com política. A gente trabalha ali com, muitas vezes, uma oposição que não fala a verdade, uma oposição que não é responsável. Você cria uma estratégia e do nada tem que mudar aquela estratégia porque aconteceu um fato, porque saiu uma notícia mentirosa. Então, eu considero uma característica muito importante a inteligência emocional e a capacidade de se adaptar a esses novos movimentos. A flexibilidade, porque às vezes
nós que somos estrategistas, temos um planejamento, temos claro. uma estratégia ali. Mas às vezes o cenário mudou. E aí você vai fazer o quê? Você vai ter que se adaptar rapidamente. Você vai ter que criar outra estratégia mediante um cenário. Porque o mundo muda, a sociedade muda. Por exemplo, nós passamos por uma pandemia. Toda forma de comunicação teve que ser adequada. Nós passamos a nos conectar somente pela internet, porque teve o isolamento social. As pessoas, quem não vendia na internet, teve que aprender a vender na internet. Quem, muitas vezes, órgãos públicos não faziam audiências, reuniões, sessões por internet. Muitas vezes, agora, fazem muitas vezes, sessões virtuais. Todo mundo teve que se adequar. A gente teve que rapidamente ter a capacidade e a flexibilidade de entender. O mundo mudou e eu vou precisar me adaptar, inclusive com o uso de inteligência artificial. Isso mesmo. Eu queria saber, na sua visão, qual é a importância do jornalismo político para a manutenção de uma democracia nesses momentos de crise institucional que nós estamos vivendo? Muito, muito importante, porque ele gera mais transparência, entrega uma informação de qualidade que pode contribuir para que o eleitor possa decidir quem vai ser o representante dele. Por quê? A imprensa faz um trabalho sério, e eu vou defender os meus colegas, que são jornalistas. O jornalista, ele checa, ele verifica, ele entrevista a fonte, tem todo um processo para entregar uma notícia, escrever uma matéria e publicar essa matéria. Há todo um processo. São profissionais que estudaram para isso, são profissionais treinados para checar uma informação. Então, a gente viu, inclusive, isso na pandemia, muita fake news sendo disseminada, infelizmente, e até hoje. Então, primeiro ponto, o jornalismo contribui para o jornalismo político para gerar mais transparência e para entregar uma informação de qualidade para que o eleitor possa decidir. É o eleitor que vai fazer o juízo de valor. É o cidadão que vai dizer, esse tem um projeto alinhado com o que eu quero, baseado em informações que a imprensa apura, verifica e divulga, e não em fake news nas redes sociais. Ótimo. Nós estamos chegando já, ao fim desse nosso bate-papo, esse primeiro de 2026 do programa Empreendendo. Hoje, excepcionalmente, aqui pelo Instagram, e dizer que depois você vai poder ver também essa entrevista também lá no YouTube, porque ela também irá lá para o YouTube, e onde você pode analisar, você pode também lá deixar a sua opinião e também você fazer perguntas que nós também estaremos também para poder responder futuramente. Mas eu queria aqui perguntar a você, Rayane, alguns conselhos que você pode dar para o futuro, principalmente para estudantes de jornalismo, que desejam seguir essa área. Então, qual é o principal conselho para começar a entender essa engrenagem do poder? Primeiro, nunca pode parar de estudar. Quem trabalha com comunicação, quem trabalha com política, na verdade eu acredito que quem trabalha com qualquer área, mas quem trabalha com comunicação nunca pode parar de se aperfeiçoar, de estudar. Porque se você parar, é como se você estacionasse na vida. Claro. A sociedade vai continuar evoluindo e você precisa acompanhar essas mudanças. Hoje a gente vive, como eu falei, por dia, no mundo inteiro são lançados vários tipos de inteligência artificial. E a gente precisa acompanhar essa evolução. E segundo, na minha carreira, o que fez uma grande diferença foi uma dedicação e o amor pelo que eu faço. Gostar do que eu faço me trouxe grandes resultados e eu posso garantir com toda a convicção do mundo que a educação transforma vidas. Todas as vezes que eu venho aqui em Paraipaba, o meu coração, a minha gratidão é tão grande por essa cidade que eu até, dessa vez, eu vim com duas amigas, uma de São Paulo, outra do Maranhão, que mora aqui no estado, e eu sempre falo, e quando eu volto aqui, às vezes é até difícil imaginar que daqui eu consegui projetar uma carreira internacional, porque eu não venho de família política, quem conhece a minha família aqui em Paraipaba sabe disso, a minha família não trabalha com política, só a única pessoa que trabalha com política. Todas as minhas conquistas vieram através do estudo, através do conhecimento, e às vezes, quando eu consigo reconhecimento, quando eu faço uma palestra internacional, ou em outros estados, eu vejo como a educação, de fato,
que é capaz de transformar uma realidade. E aí não importa onde você nasceu. Eu nasci lá em Camboas, vivi em Camboas, não morei aqui na sede. Nasci lá em Camboas, né, um distrito de Paraipaba. E lá eu olhava e eu dizia, não pode ser só essa realidade. A vida pode ser muito mais. E a estratégia que eu consegui na época, que eu pensei na época, foi assim. Eu disse, se eu estudar muito, eu vou ser capaz de transformar os meus sonhos em realidade. Hoje eu posso garantir com toda a convicção, porque não é discurso, é o que eu vi, são os resultados que eu consegui na minha carreira, é que a educação transforma a vida. Ter persistência, eu sempre falo, não é se eu vou conseguir, é quando eu vou conseguir. Porque eu vou conseguir, eu não vou parar no meio do caminho. Claro. Eu vou persistir. Então, se tiver alguém aqui que, né, o pessoal que está nos assistindo, a minha maior sugestão e recomendação, primeiro é estudar. O seu conhecimento, ele é sólido, ninguém vai poder tirar de você. Amar o que você faz vai fazer muita diferença. Os seus resultados vão ser infinitamente melhores. Nunca parar de se aperfeiçoar, o aperfeiçoamento é contínuo, e acreditar em si mesmo. E acreditar em si vale muito a pena. É muito bom. E principalmente, olha, eu sou formado em administração de empresa, estou fazendo agora em janeiro, 46 anos. Mas, quando eu me formei em 86, que para o ano vai fazer, esse mês agora vai fazer 40 anos, eu comecei a fazer o meu primeiro jornal que eu fiz em Fortaleza. Era na Cidade dos Funcionários, e eu coloquei um jornal lá. E toda a vida eu tive essa paixão pelo jornalismo. Eu tenho um primo, né, que é muito mais velho do que eu, hoje já está aposentado, que é o Nivar Nepomuceno, e ele era jornalista, e eu não tinha muita amizade com ele, mas sempre eu gostei, porque eu vivia vizinho de um jornalista, né, então eu acompanhava. E eu sempre trilhei, apesar de ser administrador. Fui para o Maranhão também, botei jornal lá, participei de jornal lá. E quando eu vim para Paraipaba, depois de uma dissidência política, trabalhando, eu resolvi botar esse jornal aqui, que agora em março, dia 31 de março, vai fazer 10 anos que eu estou com ele. E esse ano nós estamos ampliando, vamos trabalhar ele novamente, continua no digital, mas nós vamos ele publicado também impresso, né? É um prazer, né, a gente ter você aqui conosco, dando essa entrevista, a gente levando para o público de Paraipaba, para conhecer mais, tá se adaptando, mudando esse cenário político que está vindo aí a nível nacional. Mas para poder nós fecharmos aqui, essa última pergunta que eu queria lhe fazer, vendo para os próprios, né, estudantes ainda, quais autores de obras de ciência política você considera fundamental para qualquer jornalista que cobre, principalmente, legislativo e executivo? Olha, eu estudo muito a questão de rede social, sobre essa nova sociedade, esse novo comportamento. Eu gosto muito de dois autores, que é Santiago Nieto, não é um autor brasileiro, mas tem uma obra ali, uma vasta obra, várias oportunidades. E tem também um que, inclusive, eu entrevistei o Santiago e também entrevistei o Duran Barba. São dois autores. Duran Barba, ele é equatoriano, é um grande consultor aqui na América Latina, no mundo inteiro. Santiago também ele tem uma vasta obra, é um grande consultor. Então, são dois autores que, inclusive, eu estou utilizando na minha tese de doutorado. Eu tive a honra de entrevistar eles. Então, Duran Barba, Santiago Nieto, porque não é em português, se escreve Santiago Nieto mesmo, e Duran Barba. São dois autores, dois consultores que eu, assim, sou fã e recomendo. Pois eu vou me estudar, porque já entrei em contato, e a partir agora de março, né, eu vou começar
e vou fazer jornalismo. Ah, Eu estou na área, né? E esses dois autores, eles não são voltados somente para a ciência política, eles falam de redes sociais, eles falam de campanhas eleitorais, eles falam dessa nova sociedade que a gente tem vivido, as novas formas de se comunicar. Então, o comportamento do eleitor, como é que a gente consegue se conectar com as pessoas de forma efetiva, são dois autores que eu recomendo. Como aqui na Paraipaba nós temos a escola CIEP, né? E a CIEP faz parceria com a Unip. Então, eu tive conversa já com a coordenadora, com também o diretor da escola, e eu resolvi, né? Me inscrever para entrar como graduado, né? E fazer jornalismo, apesar da idade, estudar não tem idade, certo? Para mim não tem. Você pode fazer tudo. Então, é um prazer, por exemplo, eu tenho um conhecido meu, que ele se formou com 80 anos, porque eu com 76 eu não posso me formar, ou menos, né? Daqui eu posso fazer em 2 anos, daqui a 2 anos. Eu ser também um jornalista, além de ser administrador, né? E eu queria ali para poder já terminar essa palestra. Você conquistou muito espaço nesse cenário nacional e internacional. É uma jornalista palestrante, é uma mentora estrategista digital também. Eu queria que você também participe, né? Tem a empresa Octus, né, também. Então, eu queria que você falasse um pouco da Octus e você falasse principalmente desse prêmio que você ganhou e que você foi eleita, uma das 100 consultoras políticas mais influentes no mundo pela revista americana da Washington. Para nós terminar esse nosso bate-papo, você falasse para mostrar o que é que representa uma premiação dessa para um jornalista, e principalmente para você aqui de Paraipaba e de Camboriú, e que orgulha, né, a nós que moramos nessa terra e que gostamos dessa terra. Foi um reconhecimento muito importante, um reconhecimento internacional, fazer parte dessa lista que é tão prestigiada, tão importante. A revista americana Washington Compol é uma revista extremamente importante dentro da nossa categoria profissional. Ela seleciona os melhores e aí eles fazem essa revista todos os anos, essa premiação que acontece em Washington, nos Estados Unidos, e eles divulgam o nome dos 100, a lista dos 100 consultores políticos mais influentes daquele ano de 2025. Espero fazer parte de 2026, no final do ano a gente vai saber. Né? Mas foi um reconhecimento muito, muito importante. É como se fosse uma coroação, uma chancela de que tudo que você fez está valendo a pena. É como se você fosse uma chancela de que você está no caminho certo. A rota está certa, precisa só seguir. Ela vai sendo ajustada, mas se você está no caminho certo, então foi muito, muito, muito importante. Só 2 mulheres brasileiras, 2 consultoras brasileiras, outros amigos consultores ganharam, mas somente 2 mulheres brasileiras fazem parte dessa lista. E eu fiquei muito, muito, muito feliz. Pois é, eu quero também parabenizar ainda mais uma vez. E eu quero deixar aqui para você uma lembrança nossa do Jornal Paraipaba, para você preparar na sua mesa. Obrigada. Do Jornal Paraipaba. Muito obrigada, querida. Dizer que foi um prazer nós recebemos você aqui para esse bate-papo e desejar para você um 2026 de muito sucesso, muito aprendizado e levar também aprendizado para o Brasil e aqueles que o seguem. E também para mim, né? Pode contar comigo, desejo muito sucesso na sua caminhada aí nessa jornada no jornalismo. A comunicação é um mundo encantador. Eu sou suspeita para falar porque eu amo o que eu faço, passaria hora. Também eu quero dar também aqui, né, enaltecer também a figura que hoje está conosco, que é o Ed Dantas, né, também, meu que é nosso amigo. Colega de profissão. Eu sou amiga dele até que seja jornalista. Né? Pois é. Então, eu agradeço a sua vinda aqui e que Deus te abençoe e que nós possamos outras vezes estar juntos e batendo mais um papo. Quem sabe daqui no final do ano a gente vendo o resultado do que vai acontecer no nosso país, né, Rayane? Se Deus quiser, espero voltar. Desejo um feliz 2026 para todo mundo dessa cidade, para todos os paraipabenses, e que o município possa estar sempre aí nos rumos corretos, nos rumos do desenvolvimento. Meus amigos, eu agradeço, né, aqueles que nos acompanharam através das redes sociais
de dizer que na próxima sexta-feira nós estaremos já também continuando com o programa Empreendendo, trazendo um entrevistador que vai vir estar aqui conosco na área das ciências, em termos das ciências contábeis. Aguardem aí que vocês vão conhecer e saber quem é na semana o nosso próximo entrevistado. Uma boa noite, fique com Deus e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.